Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus amigos e companheiros nessa jornada. É com imensa alegria que venho compartilhar com vocês a mensagem de Ferdinando. Vamos rogar a Jesus e seus emissários, para que possamos nessa noite absorver bem os ensinamentos, para que possamos modificar as nossas vidas. Hoje nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados povos de espírito, e o item é a missão do homem inteligente na Terra. Quando a gente fala em missão, normalmente o que vem à nossa cabeça são aqueles espíritos iluminados que vieram à Terra para trabalhar em benefício dos nossos irmãos. Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros abnegados que dedicaram o seu tempo e a sua vida àqueles irmãos que mais necessitam. Mas será que missão é só isso? É só para aqueles que já evoluíram, já conseguiram um certo conhecimento, que proporcionaram moralmente evoluírem? Então, buscando no dicionário a palavra missão, dentre tantos outros vocabulários, dois realmente chamaram a atenção. Missão no sentido de incumbência, como compromisso. Então, nós podemos entender que todos nós temos um compromisso. A partir do momento que nós assumimos reencarnar, nós já assumimos um compromisso. Nós temos uma incumbência. Independente se vamos realizá-la em grande escala, atender uma sociedade inteira, ou se nós vamos atender apenas a nossa família, no campo onde nós nascemos, não importa a extensão dela, mas o compromisso, ele já foi firmado. Por outro lado, nós temos que pensar também nessa capacidade de aprender. São diversas áreas do conhecimento que nós podemos desenvolver, que é um instrumento, a inteligência, ela é uma ferramenta que vai nos permitir melhorar, progredir e resolver até novos problemas ou mesmo conflitos que venham surgir. Nós podemos observar que nessa pandemia nós tivemos que reaprender, nós tivemos que nos desenvolver criativamente para encontrar soluções. Então, a inteligência, ela nos foi dada e nós vamos desenvolvendo conforme a nossa necessidade em diversas áreas, E junto também com a missão, com essa inteligência, outra palavra fundamental é responsabilidade. Nós estamos estagiando num planeta de provas e expiações, mas nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Então, nós não podemos esquecer que, diante das escolhas, nós temos um compromisso firmado. E nós temos a inteligência suficiente para poder buscar caminhos novos. E nessa lição, o espírito protetor Ferdinando, ele chama atenção. Porque esse conhecimento, essa inteligência, ela é proporcional, ela é limitada. Ele chama atenção que, muitas das vezes, envaidecidos, orgulhosos, nós achamos que já sabemos o suficiente, já temos o conhecimento necessário para poder desenvolver. Então, ele diz que esse conhecimento, essa inteligência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela é limitada. Então, é muito importante a gente refletir o que nós estamos fazendo com essa capacidade de aprender. Porque, diante dela,
Será que nós estamos nos tornando mais humildes? Nós estamos nos aproximando dos exemplos que o Cristo nos deixou? Será que nós estamos usando dessa capacidade, dessa ferramenta, para auxiliar aqueles que necessitam? Será que nós estamos aproveitando bem esse empréstimo que nos foi dado? Ou será que nós estamos nos tornando cada vez mais orgulhosos? Nós estamos nos tornando vaidosos, achando que esse conhecimento que nos foi dado deve servir a nós próprios, ou mesmo às pessoas que estão à nossa volta, sem se preocupar com a profundidade desse conhecimento, dessa inteligência, em possibilitar melhora para os outros. Se nós somos, muitas das vezes, movidos pelo orgulho, de achar que sabemos muito e que devemos utilizar a nosso benefício, então nós podemos dizer que essa inteligência ela está sendo mal conduzida. E com isso ela pode segregar raças e até mesmo espécies. Se nós observarmos também no campo hoje das redes sociais, o ódio está sendo disseminado. E geralmente são pessoas inteligentes, são pessoas que têm capacidade de argumentação, são pessoas que têm condições, né, de esclarecer, mas ao invés de fazer uso dessa inteligência a favor daqueles que têm dificuldade para compreender, ele dissemina o ódio, né? E com isso ele viola o direito dos demais, menosprezando a capacidade física e até mesmo intelectual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso que a gente faz dessa inteligência. Então, se nós desenvolvemos a comunicação, se foi possibilitado a forma de comunicar sem empecilho, a gente precisa saber o que falar. Nós não podemos falar simplesmente acreditando apenas no nosso conhecimento. É por isso que é importante valorizar os conhecimentos morais, porque é através dele que nós vamos discernir a importância de dizer ou não determinadas coisas, principalmente na rede social, onde você tem a possibilidade de se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E a esse respeito, o espírito protetor, Ferdinando, ele adverte. Da mesma forma que esse instrumento ele foi concedido, ele também pode ser retirado. Se nós utilizamos essa ferramenta de forma errônea, de forma equivocada, quando desencarnarmos, será perguntado o que foi feito da inteligência que lhe foi dado. E se não tiver tido aproveitamento, principalmente em benefício dos outros, terá que passar por provações, expiações, por sofrimento, por dores, por não ter aproveitado essa inteligência, esse instrumento que lhe foi cedido, foi lhe emprestado. Então, numa próxima encarnação, esse ser que não soube aproveitar esse instrumento, ele pode vir comprometido. A sua inteligência, né, pode estar atrofiada ou bloqueada. Ele pode vir com um problema de distúrbio mental, uma deficiência mental, que não será possível fazer uso dessa inteligência para que ele aprenda de que forma deve ser utilizada. Então, infelizmente, muitos eles acabam utilizando esse instrumento por meio do orgulho e acabam se perdendo, porque fazem uso próprio, esquece dos outros. Então, esse orgulho, muitas das vezes, é utilizado para subjugar os mais fracos,
para oprimir, para massacrar. Inclusive, Carl Sagan, que foi um cientista, biólogo, astrofísico, ativista, ele já defendia a racionalidade e o progresso ao falar sobre a humanidade. Ele dizia que as pessoas precisavam aprender a conhecer, né, a si próprio, porque daí utilizar desses conhecimentos para poder subjugar os outros, oprimir, massacrar, né? Quer dizer, são pessoas geralmente inteligentes e que usam de estratégias para manipular os outros. Ou muitas das vezes têm grandes conhecimentos na área da tecnologia, da informática, e com isso utilizam para ganhos financeiros. Não importa de que forma, né? Ele utiliza para ganhos, né? Através da manipulação desses conhecimentos, porque muitos às vezes não têm acesso a ela, e como ele pode desenvolver da melhor forma possível, né, estratégias, ele consegue ganhar recursos financeiros em benefício próprio. Ou muitos também utilizam esses mecanismos para chantagear, para matar até mesmo nações. Então, é muito importante a gente perceber de que forma nós estamos utilizando esse instrumento, né, em benefício de quem? A nós mesmos ou dos outros? Se Deus vos fez nascer em um meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer dizer que você deve utilizar em benefício de todos, né? Então, se nós nascemos em um lugar, em uma família, em uma cidade, e temos condições para desenvolver essa inteligência, não foi à toa. Era para que ela possa ser desenvolvida, ser criada, para ajudar outros que necessitam. Nós podemos destacar quantos cientistas se dedicaram na cura das doenças, quantas vacinas já foram descobertas e que hoje erradicaram doenças que matavam muitas pessoas ou deixavam pessoas debilitadas, né? E através dessas curas, através dessas vacinas, muitas pessoas tiveram a oportunidade de estender a sua reencarnação. Ou também aquelas pessoas que, mesmo não tendo, dispõem de muitos recursos, mas usam a sua inteligência para criar meios para que outros possam aproveitar melhor, às vezes em espaço pequeno, onde não consegue produzir, né, alimentos, às vezes por escassez de água, ou às vezes a própria deficiência do solo, e aí descobrem mecanismos que podem desenvolver e matar a fome de muitas pessoas. Agora, não importa qual é a sua profissão, qual é a sua ocupação, seja você médico, seja você dentista, encanador, professor, filósofo, qualquer profissão, todos nós temos uma obrigação com os seres, com a humanidade. Né? E a partir desse compromisso, é através daquilo que eu aprendi a desenvolver, fazer, é o que vai desenvolver, vai melhorar a vida de muita gente. Então é muito importante a gente pensar o que eu posso fazer com o que eu sei, com o que eu aprendi, com o conhecimento, o que eu posso fazer para beneficiar outras pessoas. Tem um caso muito interessante que aconteceu em São Paulo, em um hospital espírita, inclusive, que iria fechar. E era um hospital em que trabalhavam muitas pessoas. E os doentes ficariam sem alojamento, porque era totalmente gratuito. Então, eles precisavam de verbas, de condições para manter o hospital, que infelizmente não estavam conseguindo. E ao saber do fechamento desse hospital, um desembargador se interessou pelo caso
e foi até a instituição conhecer. E ao perceber que nessa instituição o amor, a valorização da vida, a humanidade, a fraternidade, ali tudo isso era trabalhado e que as pessoas ficariam desalojadas, né, sem condições, e muitas pessoas perderiam seus empregos, ele começou a observar como é que era a administração daquele hospital, como que era gerido, de que forma, né, as contribuições poderiam facilitar. E ele, por ser um desembargador, um grande conhecedor das leis, ele buscou, através desse conhecimento, né, e através da sua própria posição, do seu cargo, salvar não só o alojamento daquelas pessoas que se encontravam enfermas e que ficariam totalmente desamparadas, mas principalmente aquele emprego daquelas pessoas que ali se dedicavam, médicos, técnicos, pessoas que trabalhavam em serviços gerais, enfim, todas aquelas pessoas que ali trabalhavam. E ele utilizou de toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento adquirido ao longo da sua posição, do seu cargo. Através das leis, ele conseguiu salvar. Ele conseguiu, através das próprias petições, das próprias leis a que ele conhecia, ele conseguiu levantar novamente aquele hospital que praticamente já estava fechado. E o mais interessante de tudo isso foi que quando ele entregou, né, para aquelas pessoas que eram responsáveis, avisando que já teria condições de voltar a funcionar, que estava tudo legalizado, e ali as pessoas começaram a agradecer, ele humildemente ele disse que não cabia agradecimento, porque ele estava na ocupação dele, na função dele. Todo aquele conhecimento que ele havia adquirido fazia parte do trabalho dele. Então veja que além dele ajudar tantas pessoas que ali estavam, ele ainda se tornou uma pessoa humilde, dizendo que a obrigação dele era trabalhar em benefício daqueles que precisam, porque esse realmente era, né, a proposta dele, realmente era o cargo que ele ocupava. Então, assim, é muito importante a gente perceber que quando nós estamos diante de uma situação, nós sempre temos algo a fazer. Aqui nós vimos que são pessoas que tiveram uma oportunidade de possibilitar a outros condições melhores de vida. E quantos empresários aí também, né? Nós falamos lá de empresários que gostam de massacrar, de dominar, ou muitas das vezes manipular seus próprios empregados, seus próprios funcionários. Mas e quantos outros que utilizam até mesmo dos lucros da empresa para ajudar na manutenção de hospitais, na construção, ou muitas das vezes ajudam, né, na distribuição, na própria lucro da empresa aos seus funcionários. E tem aqueles também que mesmo não dispõem de recursos, né, financeiros, coisas materiais, mas eles mobilizam pessoas, através da sua força moral, eles conseguem modificar toda uma sociedade. Então não importa o tamanho da nossa missão, do nosso compromisso. Se nós temos uma obrigação, um compromisso, uma responsabilidade com uma nação inteira, se é com uma cidade, se é com um bairro, ou se é mesmo dentro do meu campo familiar. O que vale realmente é ter responsabilidade e saber que a boa vontade ela é essencial no auxílio ao outro. Então a gente precisa apenas descobrir o que pode ser feito, de que forma nós podemos utilizar aquele conhecimento em benefício do outro. E ao mesmo tempo perguntarmos, eu estou utilizando a minha inteligência, esse conhecimento que eu adquiri, de que forma? Será que eu estou dominando?
eu aproveito das minhas condições, da minha posição, do meu cargo, para poder explorar, escravizar, ou mesmo destruir o meio ambiente? Será que nos lugares por onde eu tenho passado, eu tenho feito o uso desse poder? Será que eu busco tirar vantagem, do meu cargo ou do meu conhecimento, das condições que eu tenho? Será que eu estou dominando pela força, ou pelas armas, ou pela fome, ou pela economia? Será que eu estou prejudicando as pessoas para me favorecer? Ou será que nós estamos servindo? Será que nós estamos sendo instrumento para auxiliar aqueles que necessitam de assistência? Nós estamos criando algum tipo de projeto social, fraterno? Será que eu estou dedicando o meu tempo para dialogar, para orientar, para dar atenção àquelas pessoas que realmente são menos favorecidas? Será que eu estou dedicando o meu serviço, a minha paciência, a instrução, o conhecimento que eu tenho, a caridade, a fraternidade? Então nós recebemos essa inteligência, nós recebemos esse instrumento. Agora, a quem ele tem servido? De que forma nós estamos usando a inteligência? Então nós temos o livre-arbítrio, nós temos escolhas. Então a escolha é nossa, nós que temos que buscar e perceber de que forma nós temos a nossa missão. Essa inteligência está sendo utilizada de que forma? Como instrumento do bem, fraterno, para chegar naqueles que realmente necessitam? Isso se chama responsabilidade. Pensar e refletir a todo momento de que maneira nós estamos realmente facilitando a vida dos nossos irmãos. A preocupação, a dedicação, a boa vontade em auxiliar os outros. Então, mais uma vez, nós precisamos pensar qual realmente é a missão do homem inteligente na Terra. E nós precisamos pensar também que o maior atributo do homem inteligente é servir. Quando nós servimos os nossos irmãos, quando nós agimos com fraternidade, nós estamos servindo a Deus. Então, nós somos instrumentos, nós somos apenas a oportunidade de trazer o benefício para aqueles irmãos. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de desenvolver, de crescer, que ainda necessitam do auxílio do outro. E quando a gente fala que é guiar todos esses irmãos necessitados, mas guiar de que forma? Através do amor. Mas não o amor simplesmente pelo amor, é o amor fraterno. É aquele amor que a gente pensa no outro, no seu bem-estar, é no desejo da liberação da energia na ação da produção do bem. Porque nós não evoluímos sozinhos, a gente precisa evoluir com o outro. O outro nos proporciona essa condição de poder passar por essa experiência. E também através da compreensão. O que é a compreensão? Compreensão é a gente entender, é perceber o outro sem questionamento, sem julgamento, ter a complacência com o outro que necessita. Então eu não tenho que ficar julgando se aquela pessoa tem condições de trabalhar, se ela é uma pessoa forte, eu tenho que auxiliar. Eu tenho que aproveitar aquela oportunidade, porque aquela oportunidade ela é única. E eu só posso agir no caminho do bem, do amor, se eu tiver compreensão daquilo que eu estou fazendo. Se eu tiver compreensão sem julgar. Alteridade. Se colocar no lugar do outro.
penetrar no mundo do outro e consegui-lo vê-lo como realmente ele é, e não como nós desejaríamos que ele fosse, né? É amar, é acolher o outro, aceitando e respeitando as suas diferenças. Então é assim que nós devemos agir, é proporcionando condições melhores. Se nós temos essa oportunidade, nós devemos agradecer a essas pessoas que estão nos proporcionando essa experiência no caminho do bem. Porque a partir do momento que um avançar, o outro avançar, a humanidade avança. Nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Hoje eu auxilio, amanhã eu posso ser auxiliado. E é assim que caminha a humanidade, é assim que deve ser a humanidade. Então nós precisamos nos esforçar no sentido de utilizar positivamente as nossas inteligências. Então buscar empregar naquilo que faz bem ao outro e a mim mesmo, porque quando eu faço bem ao outro, eu sou a primeira a ser glorificada, a sentir bem. E juntamente, conjuntamente com os nossos melhores sentimentos. Quando nós buscamos valorizar os nossos sentimentos de amor, de compreensão, de alteridade, nós crescemos em sentimentos. Então, no sentido de promovermos o bem, colaborando assim para a construção de um mundo realmente melhor. Só assim nós poderemos evoluir e ajudar com que outros também possam evoluir. É interessante que Emmanuel, na questão 204, no livro do Consolador, ele já questiona, ele já fala, ele traz esses ensinamentos para nós, dizendo que o sentimento e a sabedoria são as duas asas que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, se nós queremos voar e voar alto, nós precisamos desenvolver essas duas asas. A inteligência aliada à moral, porque só assim nós teremos a garantia de que nós vamos em direção ao caminho certo, em direção a Jesus, em direção aos seus ensinamentos. Quando nós desenvolvemos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, desenvolvemos o nosso lado intelectual, mas aliado aos bons sentimentos, a perceber tudo o que está à nossa volta, a caminho do bem, aí sim nós poderemos voar bem alto. Então, que essas reflexões nessa noite de hoje, Ferdinand nos proporcionou ensinamentos que devem ser refletidos, que nós devemos colocá-los em prática, observar quem está à nossa volta, de que forma nós podemos servir, porque nós estamos nesse planeta não é para divertir, mas para servir. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, nos proporcione experiências, oportunidade de servir, de trabalhar no caminho do bem, que todas as vezes que surgir uma oportunidade, eu não deixe escapar, que eu não deixe para amanhã, porque hoje será toda a diferença. É hoje que eu preciso colocar em prática, é hoje que o meu irmão precisa, e é hoje que eu preciso crescer. Então, que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que permita outras oportunidades como essa, de poder conhecer, de poder refletir, de poder melhorar, e que a nossa vida esteja realmente em linha correta, em linha certa. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja.